Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Eu quero falar hoje sobre algumas palavras que estão contidas no livro Bíblia, que nos trazem algumas revelações incríveis se a gente entender essas palavras, e com isso, muita coisa se clareia no nosso entendimento. Antes de dar início a essas palavras, eu quero iniciar aqui a mensagem falando um pouco sobre essa questão de clarear o entendimento que eu falei agora. Essas palavras vão clarear o seu entendimento, não foi isso que eu falei? Só que você, entendendo o que é clarear o entendimento, vai ficar mais fácil para compreender cada palavra que eu vou falar. Eu acho interessante como que tudo no mundo físico está interligado com o mundo espiritual. Por que a gente fala clarear o entendimento? Como que você clareia o entendimento? Se, na verdade, você não tem uma escova, você não tem uma bucha para limpar. Porque clarear está ligado a limpar, está ligado a algo que estava sujo e ficou limpo. Como que se clareia? Olha como que tudo no mundo físico está ligado ao mundo espiritual. No mundo físico a gente aprende a clarear as coisas, a limpar, tirar a sujeira, para que a gente, ao fazer isso, a gente compreenda que no mundo espiritual também é assim. Mas como que eu clareio o entendimento? Se eu não vou usar bucha, se eu não vou usar um pano, se eu não vou usar nenhum produto, como que se clareia o entendimento? Através de uma palavra, às vezes, que tira a sua dúvida. Aí você clareou o entendimento. Porque o entendimento obscurecido é aquele entendimento que não consegue raciocinar, não consegue evoluir, não consegue haver compreensão naquilo que é falado. O entendimento, ele precisa que tenha lógica o que se fala, para ele compreender, para ele dar ação a cada gesto que a gente faz, a cada movimento que a gente faz. São palavras, né? Quando eu falo busque ali aquele copo para mim, né? O nosso entendimento, como já está programado nele, que a palavra buscar é ir em algum local, pegar o copo, o entendimento já sabe o formato de um copo. Você vai pegar aquele copo e vai trazer. Ou seja, tudo está ligado à palavra. Se você tem a palavra certa, se você tem uma compreensão clara das coisas, você tem um entendimento iluminado. Agora, se você é aquela pessoa confusa, onde as palavras não são claras no seu entendimento, não geram ações, o que acontece? Você trava. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você é levado para um país onde você não entende nada do idioma de lá. O que significa não entender nada do idioma de lá? Significa que os objetos, as ações, tudo o que você está acostumado a fazer, não vão acontecer. Porque quando alguém falar uma palavra, aquela palavra está na sua mente obscurecida. Não há compreensão do significado dela. Então, quando alguém falar, você não vai saber agir. Às vezes a pessoa vai falar a mesma coisa que eu falei agora há pouco. Vai ali buscar um copo. Simples, não é? Mas como na sua mente você não sabe o que significa isso, você não tem noção do significado das palavras, você não tem noção do que estão falando, porque essas palavras são novas, não geram ações na sua mente. Se você quiser que essas palavras gerem ações na sua mente, você vai ter que aprender o significado de cada palavra falada por aquele pessoal, o significado de cada objeto, de cada ação, para que depois de um tempo, aí sim, eles vão falar as palavras e você vai agir. Eles vão falar as palavras no idioma deles, e aí como você aprendeu cada significado de cada palavra, você vai agir. Então, deu para entender o porquê que o Messias veio sendo o verbo da vida? Creio que essa explicação ficou muito fácil de entender. Ele veio sendo o verbo da vida porque a palavra que ele trazia luz. Ele não foi chamado de luz do mundo. Olha só que expressão maravilhosa para se entender isso. Por isso que eu falei de clarear o entendimento. Então a palavra que ele trazia clareava o entendimento das pessoas. É uma pena que até essa expressão luz do mundo, ela é fermentada. E quando fala luz do mundo, a gente sempre enxerga essa luz do lado de fora. Porque quando fala mundo ali, está se referindo a cada indivíduo, a cada mente. A luz que ele trouxe são suas palavras. E a palavra, ela entra na onde? No entendimento. Só que, e se eu falar que ele é a luz do mundo, fazer as pessoas adorarem ele fisicamente ali, se prostrar a ele, mas não explicar que é a palavra dele que clareia, que ilumina o entendimento, que é a bucha ali esfregando toda a mentira. Se eu não deixar claro isso para as pessoas, né? As pessoas nunca vão entender, a não ser aqueles que já nascem do Espírito naturalmente pelo Criador.
Aí essas pessoas, o Espírito Santo entra, limpa tudo, deixa brilhando, porque elas começam a compreender a mensagem do Criador sem necessidade de mãos humanas. Isso é o Filho nascido do Espírito. Ele nasce do Espírito, é o Espírito Santo que vai ser o mestre dele, o tutor, o professor. É isso que agrada ao Pai. Muitos nascem através de homens que trazem a mensagem pura, verdadeira, e essa mensagem entrando dentro da mente das pessoas começa a clarear. Eu considero que essas mensagens do canal fazem isso. Vai acendendo uma luz aqui, uma luz ali, uma dúvida que é esclarecida lá, e de repente tudo vai se iluminando até que chega quem? Chega o verbo da vida e se apossa. Entra e ceia com a pessoa, que significa agora ela ter uma mente iluminada. Ela começa a entender as coisas. Isso é tremendo. Então o verbo da vida veio sendo a palavra que tira todo embaraço. O povo estava amarrado, o povo não tinha ações. O povo, quando fala nas escrituras que o povo era surdo, que era cego, que era paralítico, é isso que acontecia. É isso que traz uma mente obscurecida, uma mente que não tem compreensão de nada. A pessoa, ela fica amarrada. Imagine uma pessoa que está em um país que não entende nada que as pessoas estão falando. Ela consegue fazer alguma coisa? Ela não consegue. Assim estava o povo de Israel quando chegou o Salvador. Por isso que ele encontrava muitos paralíticos, ele encontrava muitas pessoas cegas, muitas pessoas surdas, porque é isso que acontece com as pessoas que estão presas no engano, não tem claridade, então a pessoa não consegue agir. Então quando fala de surdez, é porque ali não estavam ouvindo a voz do Criador. Temos que lembrar que o Salvador veio resgatar o que se havia perdido, gente. Como é que ele vem para ser um médico que fica curando cegueira física, audição física, paralisia física? Ele pode ter feito essas coisas, sim, para um povo que precisava ver para crer. E tudo aconteceu até o madeiro na carne, porque o reino do Pai foi trazido para a terra, para que o povo pudesse ver para crer. Até o verbo se fez carne. Mas nós agora, na nova aliança, temos que olhar para lá e enxergar o que a mensagem estava fazendo naquele povo. A mensagem, ela tem o poder de curar a audição das pessoas, mas é a audição espiritual. São as pessoas que não ouvem a voz do Criador. É a surdez espiritual, são as pessoas que não falam, estão mudas, porque não tem compreensão das palavras. Como que você vai falar uma coisa se você não tem compreensão? E aí quando você fala sem ter compreensão, é como uma pessoa que está tentando falar um idioma que ela não conhece, e ela fica ali falando e as pessoas tentam entender, mas não entendem e não provoca ações em ninguém. É mais ou menos o que acontece com esses pregadores que pregam nos templos religiosos. Eu lembro-me das pregações do Marco Feliciano, vou dar um exemplo aqui, que eu ouvia bastante quando eu era desse sistema religioso, e hoje eu lembro que essas pregações não provocavam em mim nada de ação para com o próximo. A única coisa que eu tinha na hora era uma emoção, porque ele sabia, ele tinha um dom de falar de um jeito que me provocava emoção. Às vezes até chorava ouvindo uma mensagem. Só que na verdade era como uma pessoa falando russo para mim. Porque eu me emocionava de ver ali, mas eu não agia. Eu não tinha ação nenhuma. Você consegue entender que o Messias, as palavras dele provocavam ações nas pessoas? Por que ele foi morto? Porque as pessoas começaram a mudar as suas atitudes. A gente tem uma base disso, que foi o que aconteceu lá em Atos, no capítulo 5, quando as pessoas começaram a, de fato, ter a mente iluminada e compreender a falta um do outro, vendo que ninguém precisava faltar nada, se tinha em abundância as coisas, por que eu quero tudo para mim e o outro não tem nada? Não, vamos dividir. E começaram a agir. Isso é o que a palavra pura provoca. E o Messias iniciou essa ação através de sua mensagem na mente das pessoas. É uma pena que foram mortos. Depois, aos poucos, esses cães, né, esses devoradores de casas de viúvas, né, foram aos poucos tirando do meio do povo essas pessoas que haviam nascido do Espírito. E aí voltou a escuridão, as trevas novamente. E aí fica muito difícil de você guerrear agora contra um dragão, né? Porque lembra que nas escrituras fala que aqueles guias, aqueles homens, eles eram o quê? O próprio Messias chamava eles o tempo todo do quê? De cobras, de serpente.
Só que a gente sabe no livro do Apocalipse que essa cobra, essa serpente, ela cresceu e ela virou um dragão hoje. Significa o quê? Que a mentira hoje, o abismo é muito maior, muito. Para uma pessoa entender que o que ela está fazendo, o que ela está seguindo está errado, é muito difícil. Porque foi tudo muito bem arquitetado, muito bem feito, né? E já para finalizar aqui, vamos falar das palavras rapidamente aqui para que você entenda como que uma palavra explicada de forma clara, ela ilumina realmente o entendimento. Eu já falei aqui no canal sobre a palavra apóstolo, né? Que é uma pessoa que era tola e após receber a luz deixou de ser tola. Se você pesquisar o significado da palavra tolo, é uma pessoa que não tem compreensão. Ou seja, é uma pessoa perdida, é uma pessoa que está em trevas, assim como os discípulos estavam. Lembra que eles pescavam de noite, pescavam a noite toda, nada pegavam. Eram pessoas que estavam obscurecidas. Quando fala que eles pescavam de noite é porque eles tinham trevas no entendimento. Não tinha luz. Por isso que eles pescavam, que ali é uma representação de eles pescando ali o peixe, mostrando que se eles fossem pescar homens, né, que foi depois o chamado deles... já tem uma mensagem no canal falando do porquê que o Messias escolheu eles para levar a mensagem, né? Pela profissão que eles tinham, ficaria mais clara a sombra, a forma de nós compreendermos a mensagem. Mas aqui o caso não é esse. O caso é que eles estavam em trevas quando conheceram o Messias. E em qual momento eles foram chamados de apóstolos? Após a descida do Espírito Santo. Até a descida do Espírito Santo, eles eram discípulos, estavam ainda aprendendo, né? Estavam ainda tentando entender a mensagem, mas após a descida do Espírito Santo tudo se clareou, tanto se clareou que a gente vê Pedro ali em uma de suas mensagens trazendo a mensagem de forma clara, limpa, como talvez ele nunca havia pensado antes, porque ali já era o Pai colocando palavras em sua boca, porque já havia tirado todas trevas, né? Apesar de que eu ainda percebo no decorrer que ainda havia um pouco de trevas, que Pedro teve alguns bate-boca ali com Paulo na questão de compreender o que é nova aliança, o que é velha ainda, estava meio ali no meio do caminho, né? Mas a gente já percebia que a mente já estava bem mais iluminada, por isso foram chamados de apóstolos. Então significa que hoje qualquer pessoa que tenha a mente iluminada, uma compreensão da verdade, ela é um apóstolo aos olhos do Pai, não como um cargo, como muitos utilizam aí, e até utilizam de forma errada, porque eu vejo hoje esses apóstolos que se intitulam apóstolos por aí, com a mente totalmente obscurecida, em trevas. Você percebe pela mensagem que eles pregam, versos isolados, entendimento da velha e nova aliança todo distorcido, não compreendem o que é velho e o que é nova aliança ainda. Então você percebe que estão em trevas, se auto-intitularam apóstolos. Agora que você entende o que é um apóstolo de verdade, você vai identificar muitos apóstolos por aí anônimos, né? Isso é muito interessante. Olha o que é uma palavra bem explicada, clarear o seu entendimento. Vamos pegar uma outra palavra aqui, que é a palavra profeta. Já falei aqui no canal, acho que sobre essa questão, mas olha que interessante, quando você entende o significado da palavra profeta, você nunca mais vai acreditar em qualquer pessoa que se diz profeta. Porque o que é um profeta? O próprio nome diz, é um feto que nasceu antes da hora, que veio para fazer alguma coisa que precisava ser feita. Se você entender a história de Israel, você vai saber, você vai conseguir entender o porquê que o Pai levantou os seus profetas. Israel estava correndo um grande perigo de se perder do plano de salvação do Criador e ir por água abaixo, graças a esses lavradores maus, que em Marcos 12, graças ao verbo da vida ter esclarecido aquela parábola da vinha, a gente consegue entender o que estava acontecendo lá em Israel. Lembra que na parábola da vinha ele fala que o Pai mandou os seus profetas para receber, né, ali do fruto que ele havia separado um povo na terra para que os lavradores cuidassem. Esses lavradores começaram a extorquir esse povo, começaram a se beneficiar, né, da lei do Criador. E quando vinham os profetas para tentar receber desses frutos, eles matavam os profetas, que eram os servos lá da parábola da vinha. Eles matavam. Por quê? Porque queriam ficar com a herança. A herança é o quê? É a verdade do Pai. É a palavra dele que dá muito dinheiro para aquela pessoa que é mercenária. E eles vendo a possibilidade de se enriquecer com essa mensagem, sem fazer nada, de boa o dia inteiro, como é hoje. Você vê aí muitos líderes religiosos vivendo da herança, né? Só tem os horários do culto certinho para ir lá, fala um pouquinho lá do que eles leem no livro Bíblia, e o povo acredita, vão para casa, pagam por ter esse prazer, porque a palavra do Pai dá prazer, e vão embora, e eles vão para casa com o bolso cheio de dinheiro, né?
pagam suas contas com a herança, não percebem, mas são a linhagem dos lavradores, que viviam da herança, e quando vinham os profetas para tentar falar, eles matavam. Matar literalmente tentar calar a pessoa, para que aquelas palavras que a pessoa falava não entrassem na mente das pessoas, porque eles precisam das pessoas dormindo, eles precisam das pessoas com a mente obscurecida para poder roubá-las. São ladrões, né? Então eles precisam que as pessoas estejam dormindo, que elas estejam realmente em trevas para que eles consigam roubar. Então, quando você entende o significado da palavra profeta, então o pai estava aguardando nascer os filhos nascidos do Espírito, que viria através do seu filho, o primeiro a ressurgir entre os mortos nesse sentido. E aí a gente vê que ele nasceu diretamente do Criador, não teve contato humano, né? Que nasceu diretamente quando eu falo não teve contato humano, estou falando de relação sexual, estou falando de alguém que lhe ensinou. É interessante entender a história espiritualmente, para você não ficar fermentando a mensagem, principalmente a mensagem que eu estou trazendo aqui. Então, não houve um professor que lhe ensinou. Tanto é que quando o Salvador falava, aqueles homens ficavam admirados. Mas quem foi que ensinou a ele? Quem foi seu professor? O professor dele é o mesmo que o próprio Salvador falou em Mateus 23, o Cristo. O Espírito Santo, a unção que nele estava, lhe ensinava. E é a mesma que lá em João 2, ele fala para os seus discípulos lá que a unção que vós recebestes, né, tendo ela, não precisais que ninguém vos ensine nada. Porque quem será o vosso mestre é o próprio Espírito Santo do Pai. É o mesmo que estava no Messias, que aqueles homens não entendiam. Por isso que fala que ele é o nascido do Espírito, porque foi o Espírito Santo do Pai que o gerou, que o capacitou, que o ensinou. Então o profeta, a gente entendeu aqui que eram fetos que o pai, antes de vir o nascimento do Messias, eram gerados antes da hora, como uma criança que nasce prematura. Mas para quê? Para que pudesse salvar o povo de Israel. Porque senão o povo de Israel iria por outro caminho e o Salvador nunca chegaria à terra para falar palavras de vida eterna e libertar a humanidade dessas trevas que nós estávamos, né? Outra palavra é o pergaminho, né? O pergaminho que era onde eram escritas as mensagens. Já falei sobre isso na mensagem Velho Testamento e Novo Testamento, que eu falei lá que aqueles homens que recebiam do Pai a verdade, que eram ali os sacerdotes, que eram ali os profetas, esses homens, eles escreviam no pergaminho a mensagem que eles recebiam para que o povo pudesse ler e que aquilo fosse levado às tribos, fosse levado para outros lugares e perpetuasse. Por quê? Porque as pessoas não ouviam a voz do Criador. Então, aqueles homens, como eles ouviam, eles tinham que escrever para que o povo pudesse saber a intenção do Salvador, o que o Salvador queria, né? Quando eu falo Salvador, estou me referindo ao Espírito Santo do Pai, que capacitava aqueles homens para que, vai para cá, vai para lá. Então, pergaminho ensinava para eles as pegadas no caminho. Ensinava eles a andar. Pergaminho está falando de pegar, está falando de andar no caminho certo. Por isso que quando vem o Salvador, ele fala, eu sou o caminho, ou seja, as pegadas que vocês chegaram até aqui para que eu fosse gerado, foi graças à obediência. Por mais que muitos desobedeceram, mas teve quem foi fiel. Então, pegadas no caminho, pergaminho, olha que maravilha. Falei sobre a palavra testamento esses dias e vou falar rapidinho aqui. Testamento, né? É um texto na mente. Lembra que eu falei? Esse texto na mente foi passado para o pergaminho, para o papel, para aqueles que não ouviam a voz do Espírito Santo. Mas aqueles que ouviam tinham a mensagem no entendimento. Por isso que eu falo que hoje, na Nova Aliança, não existe mais um livro. Por quê? Porque a mensagem está na mente. Já não precisa mais ir para um texto. Se tiver que ir para um texto, significa que o povo então está dormindo, que o povo ainda está em trevas. Precisa ler alguma coisa. Por exemplo, eu vou pegar o livro bíblico, vou ler para ouvir Deus falar. Então você ainda está na velha aliança. Você ainda não nasceu do Espírito. Não é um filho nascido do Espírito. Você é um filho nascido da letra, que você precisa ler para saber o que o Pai quer. Isso é uma pessoa que está em trevas ainda. Ela até pode ter um conhecimento grande, vamos dizer assim, um Silas Malafaia, por exemplo, que conhece a Bíblia de cor e salteado. É um filho nascido da letra, que leu bastante, então ele consegue saber onde está escrito, qual que é o verso, qual que não é, mas é um filho da letra. Será que ele é um filho nascido do Espírito realmente? Na hora de tomar uma atitude, o Espírito Santo, o guia? Ou será que ele é guiado pelos seus próprios desejos?
entendeu? Porque aí não é um filho nascido do Espírito. Então, na nova aliança não existe um livro. A mensagem está na mente. Por isso que fala, quem crê é batizado, recebe o Espírito Santo, para que agora ele aqui... Aí as suas pegadas, o seu pergaminho não vai ser um papel, mas a pessoa vai andar no caminho porque está sendo guiada pelo Espírito Santo. O mesmo que inspirou aqueles homens a escrever a mensagem no pergaminho, porque aquele povo não ouvia. Se você não ouve ainda o Criador, então continue lendo o livro Bíblia, continue tentando conhecer o Criador através da letra. Mas na hora que você nascer do Espírito, você vai perceber que você não vai precisar mais deste livro, porque o mesmo Espírito Santo que capacitou aqueles homens para escrever o livro Bíblia é o mesmo que estará em você. Ou você quer ficar do lado de fora, né, da ceia o tempo todo, você não quer entrar para cear, você quer ficar sempre do lado de fora, não quer se assentar à mesa junto com Paulo, com os profetas, com o Salvador, com Moisés, com Abraão, quer ficar sempre do lado de fora, sempre olhando as histórias deles, nunca sendo o ator principal. O Pai te chama para ser o ator principal, o Pai te chama para também receber do seu Espírito Santo e ser guiado por ele como aqueles homens eram. Ou você quer fazer parte daquele povo que ficava lendo o pergaminho? Eu prefiro ser aqueles que tinham contato direto com o Pai que escrevia o pergaminho. Agora, se você quer ser aqueles que ficam apenas lendo e nunca entra para dentro da ceia para cear com o Pai, aí é uma escolha sua. Tem muita gente ceando aí nos templos todos os meses, achando que isso é cear com o Pai, uma grande blasfêmia. Isso é estar em trevas, é não ter compreendido a verdade, estar na mão de homens cegos, que te mantém cego para que você possa continuar dando lucro para eles. Uma outra palavra só para finalizar aqui, é a palavra sacerdote. A palavra sacerdote é muito interessante, porque os sacerdotes foram homens chamados para cuidar da noiva, né? E quando você pega a palavra sacerdote, sacer significa sagrado. Procura para você ver homo sacer, homem sagrado. Sacer sagrado. E dote, eu dei uma pesquisada para entender. Dote era deixa eu pegar aqui novamente, só para não ficar nas minhas palavras, ó. Bens que alguém transfere para uma pessoa com quem se casa. Interessante, né? Então significa que os sacerdotes, eles estavam casados com o Criador. Eles receberam bens do Pai. Por isso se tornaram sagrados. Então hoje, a gente entende claramente quando fala ali no Apocalipse que nós somos sacerdotes em Cristo. Significa que por termos o Cristo em nós, que é a unção, não é aquele homem, o vaso que o Pai usou para falar com a humanidade, mas o Espírito Santo do Pai que nele estava. Quando temos esse Espírito Santo, o sistema deturpou tudo, gente, para a gente não compreender e não cear com o Pai, não se casar. Mas quando a gente aceita esse Espírito Santo em nós, significa que agora estamos casados. Não é mais noivado. No noivado não havia esse derramar do Espírito Santo. Somente os sacerdotes recebiam. E você vê que o nome deles, né, agora, compreendendo, deixa claro que eles eram sagrados por causa do dote, por causa do bem que eles receberam. Agora, hoje, todos aqueles que aceitam receber esse Espírito Santo, que passam a ter agora a mensagem no seu entendimento, que é o Novo Testamento, é isso, receberam a mensagem do Pai no seu entendimento agora, para ser guiado por Ele. Todas as pessoas que aceitam o Espírito Santo do Criador no seu entendimento, essa pessoa passa a ser o quê? Um sacerdote também. Então, além de ser um apóstolo, que não é mais tolo, também passa a ser um sacerdote, porque se tornou sagrado graças ao bem que recebeu. E que bem foi esse? O Espírito. E para finalizar, que eu já me estendi muito, é a questão da palavra pastor, né? Por que o Messias veio sendo pastor, né? Lá em João 10 fala que ele é o único pastor. Por quê? Porque só ele tinha pasto. Quando fala de pastor, fala de pasto. Não existe um pastor que não tenha pasto. Como que ele vai alimentar suas ovelhas, seus animais? Então, por que em João 10 fala que ele era o único pastor? Porque os outros eram ladrões, salteadores de ovelhas, como fala no próprio texto de João 10, que roubavam, matavam e enganavam, né, as ovelhas. Quando fala de ovelha, ele está falando de ser humano, de pessoa, é só uma alegoria. Sempre era usado como alegoria essas práticas que eles tinham. Tinham muitos pastores na época lá como profissão, né? Então era usado essa profissão como alegoria para o povo entender.
Então, quando lá em João 10 fala que aqueles homens que pulavam os muros, que não entravam pela porta, eram ladrões, salteadores de ovelhas, que matavam, roubavam, que tem gente que fala que é o diabo que vem para matar, roubar e destruir, mas no texto de João 10 fala que quem roubava, matava e destruía eram os pastores, os falsos pastores. Por quê? Porque não tinha pasto. As ovelhas iam até eles e comiam do quê? Comiam migalhas, como na parábola do rico e Lázaro, o Messias até deixa claro. Comiam migalhas, que não alimentava, estava tudo desnutrido o povo de Israel. Aí quando chega o Salvador, ele tinha pasto. Então por isso que ele fala, eu sou bom pastor, quem vier a mim não vai ter fome, porque eu tenho pasto sobrando. E penso num fazendeiro que tem pasto para dar e vender assim, ó, para colocar os seus animais para comer. É mais ou menos o que o Messias quis dizer quando ele disse que ele era o único pastor, porque ele tem pasto para as ovelhas, elas não passam fome com ele. Isso é maravilhoso, por isso que nós temos que, quem anuncia a mensagem tem que levar o povo a ir comer com ele, porque lá tem pasto. Eu aqui tô simplesmente levando as pessoas para comer com ele. Não é comigo que você come com ele. Eu apenas preparo o caminho para você ir comer com ele, tá bom? Um forte abraço, até a próxima. Desculpa aí o tamanho da mensagem, mas eu creio que foi bem interessante.